Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui hoje para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho aqui a satisfação de receber a doutora Diana Azim, que é uma grande especialista no tema de assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual. E essa visita aqui da doutora Diana é muito importante porque estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês de combate ao assédio moral e sexual. E recentemente o CNJ publicou a segunda pesquisa nacional Assédio e Discriminação no âmbito do Poder Judiciário, com números impressionantes. E a doutora Diana é realmente uma grande especialista nesse tema, palestra no Brasil inteiro sobre isso. Ela é procuradora federal, especialista em direito público, mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, ocupou diversos cargos na administração pública, coordenou o grupo de trabalho de prevenção e combate ao assédio sexual nas instituições federais de ensino e ela tomou a iniciativa para a medida provisória que criou o Programa Nacional de Combate e Prevenção ao Assédio Sexual no ambiente de ensino, ou seja, uma pessoa que entende tudo do assunto. Doutora Diana, muito obrigado aqui pela sua presença. Boa tarde, Gerardo. Muito obrigada por me convidar. É um prazer imenso estar aqui com vocês para conversar sobre essa questão do assédio sexual e assédio moral. É uma violência e é um tema urgente. É um problema de saúde pública no Brasil, né, de proporções epidêmicas hoje. Isso já está comprovado por meio de estudos. E só compartilhando um pouquinho a minha trajetória, eu iniciei os trabalhos enquanto procuradora-chefe junto ao IFCE. Na época, há uns 5 anos atrás, a gente identificou uma demanda crescente de processos de denúncias, né, e processos administrativos disciplinares envolvendo casos de assédio e que não eram, a gente identificou que não havia sido dispensado tratamento adequado. E esse tratamento se iniciava, inclusive, a partir do acolhimento da vítima, né, do tratamento dessas denúncias e também do tratamento do processo administrativo, desde a formação da comissão processante até a pena a ser aplicada, né, prevista em lei. E, a partir daí, houve uma decisão da autogestão, e isso é importante pontuar, que sem uma decisão firme de política de tolerância zero a esse tipo de prática, não dá para avançar na temática, não dá, porque vai ficar só no papel. Então, vão ser publicadas políticas e programas sem resultados efetivos. E, a partir dessa situação, a gente começou a fazer um trabalho preventivo de visitar os campi, em que a gente tratava o fenômeno do assédio sexual, à medida que também trabalhávamos de forma combativa na Procuradoria, adequando essas denúncias, esses processos e orientando a autoridade julgadora a aplicar a penalidade correta. Quando a gente via essas situações e o tratamento que era dado aos casos de assédio, havia uma preocupação muito grande, primeiro em relação à vítima, e é um ponto que nos chama a atenção. Por que vítimas de assédio ou qualquer tipo de violência sexual se sente tão à vontade para ir para as redes sociais, né, como aqueles movimentos #MeToo, #Exposed, em que as mulheres vão até a internet, por exemplo, e compartilham situações tão delicadas e tão constrangedoras como a violência sexual, mas não fazem isso dentro da sua instituição, né, ali protegida pelos muros da instituição. Exatamente porque a gente identifica que nas redes sociais as mulheres são acolhidas. Então, quando há uma denúncia de assédio sexual, as outras mulheres vão e dizem, olha, eu já passei por isso, eu sinto a sua dor. Então, há uma rede de acolhimento que as instituições e as organizações não estão disponibilizando, né? E isso a gente viu muito claramente no IFCE, não havia essa rede de acolhimento e não havia um treinamento para os servidores tratarem essa problemática, né? E também uma situação que envolvia era a constituição das comissões processantes. Eram comissões eminentemente formadas por homens e que não trazia no ambiente de colheita de provas e depoimentos e tudo mais, um ambiente de segurança para a mulher. Era um ambiente muito hostil. Então, eu tenho um caso muito emblemático lá que passou pela Procuradoria, que envolvia um adolescente de 16 anos, e os institutos federais têm essa diferença das universidades federais, porque ofertam também a educação básica. E era uma aluna que estava no 3º ano do ensino médio, no instituto, e que, em uma determinada disciplina, o professor foi aplicar a prova, a cadeira dela estava desalinhada com as outras cadeiras, e o professor
colocou a mão entre as pernas da adolescente e, ao puxar a mão, acariciou o seio. Essa adolescente, ela ficou completamente transtornada, saiu logo da sala de aula, da sala da prova, entregou a prova em branco e saiu chorando. E naquele momento, lá fora, ela já foi acolhida pelas amigas e que a incentivaram a chegar a coordenadora, ou a coordenação, ou a direção, e denunciar o fato, né? Houve a denúncia do fato, da conduta do professor, foi instaurado um processo administrativo disciplinar e, no momento da oitiva, foi designada uma comissão processante com 3 homens. Estava na sala esses 3 servidores, o agressor, o advogado, o agressor e um psicólogo. Quer dizer, 6 homens num ambiente em que uma mulher, uma adolescente, né, ia tratar uma questão tão reservada e tão constrangedora. Ela negou, claro, os fatos, e isso foi motivo para a conclusão da comissão processante de arquivar o processo. Esse processo chegou na procuradoria, a gente conseguiu reverter porque era uma decisão contrária às provas dos autos e orientou a autoridade julgadora a aplicar a pena de demissão, que é a pena aplicável a esse tipo de condutas. E, a partir daí, a gente viu a necessidade de reestruturar, né, toda uma sistemática de tratamento de casos de assédio sexual e, por via de consequência, de processos administrativos. Então, a gente começou a fazer visita a todos os campi. O Ceará tem 35 campi. E a gente foi um caso extremamente exitoso. A gente acabou, o reitor, que é a autoridade máxima, acabou demitindo 14 servidores, né? Foi muito emblemático. Uma instituição de 100 anos, é a primeira vez que servidor público foi demitido em razão de assédio sexual. E levei essa situação à Procuradoria-Geral Federal, que entendeu que exigia um programa de âmbito nacional que pudesse enfrentar essas questões junto com as autoridades. E nessa caminhada, fizemos todo esse trabalho preventivo, colaborando com as universidades e institutos federais, mas eu entendi que ali era um trabalho de integridade. Então, estávamos trabalhando a conduta daquelas pessoas dentro dessas organizações, quando, na realidade, a violência sexual é uma violência cultural, né? Está estruturada na nossa sociedade, decorrente de uma sociedade extremamente machista, né? Então, era necessário não apenas trabalhar a conduta daqueles servidores ou daqueles colaboradores dentro das universidades, institutos ou administração pública ou iniciativa privada, mas também desenvolver uma cultura de combate à violência. E, a partir daí, imaginei apresentar um projeto de lei que obrigasse as instituições de ensino a tratar, desde a educação básica até a educação superior, essa questão, né? Tanto de forma preventiva, fazendo campanhas para tratar sobre essa questão, como também capacitando e treinando os seus servidores, empregados ou colaboradores. E aí apresentamos ao então ministro da Educação, Vitor Godoy, uma proposta de medida provisória que foi levada ao presidente da República e assinada no dia 27 de outubro de 2022. A partir daí, foi para o Congresso, passou pelas 2 casas até que foi sancionada pelo presidente da República, agora no dia 23, dia 3 de abril aqui desse ano. E é importante mencionar essa lei, a Lei 14.540, que é uma lei que obriga tanto a administração pública, né, toda a administração pública, em todas as esferas, né, municipal, estadual, distrital e federal, a adotar um programa, implementar um programa de prevenção e combate ao assédio sexual naquela esfera. A lei já está em vigor, né? Então, as instituições já devem se organizar, porque a cada ciclo de 12 meses tem que haver o treinamento e a capacitação e campanhas também dentro daquela instituição, de todos os colaboradores, todos os servidores. E esse treinamento, ele tem que estar essas pessoas têm que ser certificadas, e esses certificados, eles têm que estar guardados pela instituição, para fins de comprovação, né, em determinada situação de controle, de auditoria, durante 5 anos.
e eu não sei se ainda estão, se já estão se preparando ou se têm conhecimento dessa lei para poder haver uma organização interna nesse sentido. É um relato impressionante, assim, né? Primeiro, lhe parabenizar por esse trabalho fantástico, né? Que pode certamente mudar a vida das pessoas, porque, assim, e trazendo um pouco agora para o Poder Judiciário, os números que o CNJ trouxe são números estarrecedores. Ainda que nem todos tenham participado da pesquisa, mas aqui eu estou vendo o número, foram 13.772 pessoas participaram dessa pesquisa, Considerável. é um número Bem considerável. considerável. E dessas 13 mil, quase 14 mil pessoas que participaram, 56,4% disseram que sofreram algum tipo de assédio ou discriminação. Ou seja, a maior parte das pessoas sofreu assédio. É algo impressionante. E desse número, 87,6% foi de assédio moral, 14,7% de assédio sexual. Isso está acontecendo dentro do Poder Judiciário hoje, né? O que está de errado, doutora Diana? O que pode ser feito para melhorar esse cenário? Quando a gente olha essa pesquisa, né, primeiro a gente parabeniza a iniciativa do CNJ, acho que foi o primeiro órgão público a estabelecer um programa de combate, de prevenção e combate ao assédio sexual, moral e qualquer forma de discriminação, e que foi replicado por outras instituições, por outras entidades e órgãos públicos, né? E essas pesquisas que vêm sendo feitas pela comissão são interessantes e apresentam números que podem nortear, inclusive, a forma de implementação da política. Porque, como eu havia falado, não basta só escrever a política e publicar, né? Tem que ter ações concretas, né, eficazes, para que essa política seja realmente, ela produza, né, aquilo que importa realmente para a sociedade. Então, quando a gente olha assim, a partir desses dados resultantes da pesquisa, você vê que quem participa da pesquisa são mulheres, né, principalmente. Os homens respondem muito mais às questões de assédio moral, eles sofrem mais assédio moral. Isso porque a questão da violência sexual, por exemplo, é uma questão de gênero, isso a gente já sabe, né? É uma questão de violência contra a mulher. Embora, não quero dizer que não haja assédio sexual ou violência sexual em relação aos homens ou praticadas por mulheres. Isso é uma crescente na nossa sociedade, porque a partir do momento que as mulheres são vítimas de violência sexual, elas passam em algum momento, muitas delas, a serem agressoras, né? Então, isso é crescente. E nos preocupa porque dentro de um ambiente machista, o homem não encontra uma rede de apoio necessário para o acolhimento também, porque dói tanto quanto na mulher, né? Porque é uma questão de violência. Mas, efetivamente, é uma questão de gênero. E, por ser uma questão de gênero, ela é resultado de uma sociedade extremamente machista, né? E essa violência, ela está estruturada. E aí, quando a gente vê uma situação cultural, há uma dificuldade muito grande por parte de quem está tratando daquele problema de identificá-lo. Então, se eu entendo que se a violência hoje é tratada, né, de forma normal, porque é cultural, ela é tratada de forma normal, é banal, é minimizada aquela conduta. E como é que eu vou enfrentar isso se eu não compreendo bem a questão do fenômeno do assédio? Como é que combate? Então, assim, a primeira lição que a gente tem que levar para dentro dos nossos órgãos é a necessidade urgente de capacitação e treinamento dos seus servidores. Primeiro, saber o que é o assédio sexual, né? O que compõe, quais são os elementos que caracterizam efetivamente o assédio sexual ou o assédio moral, de forma que eu possa entender que aquela conduta, ela decorre, é apenas um elogio, ou uma paquera, um flerte, que é socialmente, né, aceitável, ou é decorrente, por exemplo, do poder diretivo, no caso do assédio moral. Eu só vou compreender essas diferenças se eu entender o conceito, né, desses fenômenos, desses institutos. Então, a primeira ação, e que é urgente, é a capacitação e treinamento. E aí, quando eu vejo, por exemplo, a implementação de uma política de prevenção e combate ao assédio moral, assédio sexual e discriminação, sem que todos os envolvidos, ou seja, todos os servidores, todos os colaboradores, todos os juízes e todos os ministros tenham passado por uma capacitação, porque é uma capacitação que não é só jurídica, né? Envolve também, é multidisciplinar, envolve aspectos psicológicos, quais são os efeitos, né,
decorrentes daquela prática. Então, acho que a primeira ação e grande ação que deve ser adotada por meio do Poder Judiciário é a implementação da lei, que exige a capacitação e o treinamento dos seus servidores, né? E de todos os colaboradores daquele órgão ou entidade pública. Isso que a senhora falou é muito, muito interessante, porque aí traz para um segundo número que também me chamou muita atenção nessa pesquisa. 87% das pessoas que sofreram ali o assédio ou a discriminação não denunciaram, né? Ou seja, a gente está dentro da casa da justiça, a pessoa foi injustiçada e não teve coragem de denunciar. E aí vem os motivos, né? 59,2% foi por achar que não ia dar em nada. Ou seja, dentro da casa da justiça, a pessoa foi injustiçada e não acha que se fizer alguma coisa, aquilo vai trazer algum tipo de resultado. E 58,5%, que é aqui mais grave ainda, por medo de represálias. Ou seja, foi vítima e tem medo de ser vítima por uma segunda vez, né? Numa segunda oportunidade, se ela denunciar e pedir providências com relação àquele crime que foi praticado contra ela. É uma situação absurda. É absurda e mostra o despreparo, e não só do Poder Judiciário, de um modo geral, de, primeiro, acolher essas vítimas, né? Então, de dispensar o tratamento necessário para que ela se sinta segura ao romper aquele silêncio, né? E é a partir desse acolhimento, do tratamento que é dado a essa denúncia, da garantia de que não vai haver represália, de que o Estado, né, por meio das suas instituições, vai adotar medidas preventivas necessárias para resguardá-la. Então, uma determinada servidora está sofrendo assédio sexual em uma determinada vara, vamos removê-la para outra vara, vamos adotar medidas enquanto isso aqui está sendo processado, enquanto a gente não chega numa conclusão, enquanto não se chega a uma conclusão. Então, enquanto o Estado não se organizar para apresentar uma política mesmo consistente nesse sentido, de acolher as suas vítimas e de mostrar resultado, não vai haver uma mudança. Eu me lembro, eu estive falando sobre esse tema numa determinada universidade federal e tinha em torno de 100 a 130 pessoas no auditório. E das 130 pessoas, aproximadamente, eram 11 homens. E aí uma servidora, uma docente, quando no final da palestra, disse assim: doutor, olha, tudo isso que a gente sabe porque eu sou vítima de assédio sexual todos os dias. E é interessante que os números não batem, né? Mais de 80% das mulheres já foram assediadas, nós não temos nenhum assediador. Ninguém se diz assediador. Ele disse assim: por que as pessoas que deveriam estar aqui, elas não estão? Porque elas estão despreocupadas. Porque elas sabem que vão adotar aquelas práticas, né? Ter aquela conduta, mas não vai haver uma resposta do Estado. Elas não vão ser processadas, elas não vão ser investigadas e não vai ser aplicada a pena cabível, que em qualquer caso de violência é uma conduta grave e que a penalidade a ser esperada é a pena de demissão. Não cabe outra pena, e isso está muito sedimentado no âmbito da administração pública federal, tanto por meio da Advocacia Geral da União, como da própria Controladoria Geral da União, que uma vez identificada uma situação de assédio sexual dentro do processo administrativo, na análise da prova, você chama para o processo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, mas na análise das provas. Mas uma vez que há a conclusão de que houve aquela prática, não há margem para dosimetria da pena. Ato vinculado. É ato vinculado mesmo. Isso, a senhora falou, muito interessante, porque até bate com o outro dado na sequência da pesquisa. Fala que das consequências para quem assediou, 38,5% dizem que foi nenhuma consequência. E o motivo é porque o órgão não tomou providências. O número altíssimo em que o órgão não tomou providências. Para 30%, a consequência foi nenhuma, mesmo diante das provas apresentadas, né? O que é um número absurdo, assim, alarmante, né? Porque é um cenário de completo despreparo das pessoas para lidar com um problema seríssimo que mexe com a saúde de todos. Esse despreparo, ele fica bem caracterizado nessa situação e demonstra a dificuldade que as pessoas têm, e não são só os homens, mulheres também, de enquadrar aquela situação como uma conduta grave e aplicar a penalidade necessária. Por quê? Porque, como a gente falou, a sociedade machista, a questão da violência está arraigada, e por ser arraigada, por estar arraigada, é uma situação normal.
Então, tem dificuldade, e eu vejo isso com alguns colegas quando a gente está discutindo a questão do casos concretos de assédio, chega e diz assim, Diana, mas eu não consigo enquadrar isso como uma situação de assédio. Eu falo, coloca tua filha na situação que você vai ter mais facilidade para identificar. Então, a gente vê, por exemplo, numa situação de corrupção, dentro do Tribunal de Justiça, ou do Poder Judiciário, ou do Poder Executivo ou Legislativo. Uma situação de corrupção, não há dificuldade nenhuma para nós e para ninguém de que aquele servidor que praticou aquela conduta deve ser demitido. E é um dano patrimonial, né? A gente está falando de direito patrimonial. Mas quando se fala em uma situação de assédio sexual, as pessoas têm dificuldade de identificar aquela prática como sendo uma prática grave, né? E que requer a penalidade de demissão, numa situação que a gente está falando de direito fundamental, direito à liberdade sexual. Então, para você ver essa dificuldade. Então, a gente só vai romper essa barreira quando realmente houver um tratamento sério, responsivo, no sentido de que as pessoas tenham realmente conhecimento e se apropriem da questão do fenômeno do assédio sexual e estejam preparadas para enfrentar esse problema sem nenhuma questão cultural envolvida. Essa questão também é interessante porque, na verdade, é uma luta contra uma cultura machista. E aí, quando se luta contra uma cultura, o trabalho é muito maior, não é só uma lei. Porque vai dizer, não, mas a interpretação está muito rigorosa. Não, não, tem que mudar, isso é muito grave. Isso aí pode acabar com a carreira. A gente, assim, presenciou já situações de que um assédio acaba com a carreira de uma pessoa, porque ela não consegue mais se recuperar, ela não consegue mais voltar para o ambiente do trabalho e ser a profissional que sempre sonhou ser e que era até então, né, antes de ser vítima dessas situações. E aí a gente fala, mas por que não denunciar, né, que resolveria o problema? E aí vou para o próximo dado aqui que o CNJ divulgou. 47,2% das pessoas que denunciou sofreu represália, ou seja, foi vítima novamente. A maior parte foi transferência do local de trabalho, ou seja, pega aquela pessoa, bota normalmente distante de onde ela quer estar, e o segundo motivo foi o aumento da quantidade de trabalho, ou seja, pune, faz uma outra forma de assédio, né, que é colocando uma carga incompatível de trabalho, para que aquela pessoa fique calada e nunca mais ouse, né, entre aspas, denunciar aquilo que está errado, né? Assim, a gente se pergunta como isso é possível estar acontecendo hoje com números tão altos dentro do Poder Judiciário, né? É preciso parar e resolver, tomar providências de maneira concreta, como a senhora coloca, né? Obviamente que a política é importante, né, enquanto filosofia, mas tem que botar isso na prática e dizer, não, para tudo, vamos aqui capacitar todo mundo. Essas condutas aqui, elas são inconcebíveis, né? E todo mundo entender o que realmente caracteriza o assédio moral, o que caracteriza o assédio sexual. No assédio sexual a gente vê muito pessoal, não, mas e aí vai ser proibido haver uma cantada, uma coisa assim. São coisas completamente diferentes, né? Assim, é fácil ver a diferença de uma conduta grosseira, inadequada, de uma brincadeira simples, né, entre, né, colegas, quando não tem nenhuma vinculação com o ambiente de trabalho, não tem nenhuma consequência ali, né, caso não seja ali, não aceita, né, de uma forma, mas para isso é necessário capacitar, né, orientar e realmente punir. Assim, só para complementar isso também, a senhora vê a possibilidade de aplicar, inclusive, a lei de improbidade administrativa nesses casos? No primeiro aspecto aí que você colocou, eu queria comentar uma situação e chamar a atenção para a questão da lei, que essa responsabilidade não é uma responsabilidade apenas institucional, da instituição ou do órgão, né, ou da entidade, é uma responsabilidade de todos nós. Então, e a lei 14.540, ela traz essa responsabilidade para quem está ali, né, observando aquela situação. Ao determinar, obrigar a pessoa ao servidor ou colaborador que identificou essa situação, e é fácil, as pessoas sabem o que está acontecendo, né? Nós também somos omissos em relação a isso, né? De reportar esse fato à autoridade competente para instaurar. O servidor, ele é obrigado tanto a reportar, como a prestar toda a colaboração necessária para o deslinde dessa questão, né? Então, a lei traz essa obrigação. Então, isso nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade
enquanto sociedade, mas também enquanto servidor público, né, ou colaborador, de atrair para nós essa situação. Até porque a vítima de assédio sexual, moral ou discriminação, ela está tão afetada que ela não tem nem forças, às vezes. Além de tudo que a gente colocou, ela causou um dano emocional tão forte que ela não tem forças para falar, para atravessar esse processo, né? Então, é importante que nós façamos parte também dessa rede de acolhimento. Outra situação interessante são canais de denúncia que possibilitem a denúncia anônima também. A CGU está desenvolvendo no sistema de canal de denúncias Fala BR, né, uma ferramenta que identifica a cada 3 denúncias anônimas, automaticamente se instaura um processo administrativo disciplinar. E há toda uma inteligência em torno disso para não se instaurar assim de forma aleatória, né? Mas há mecanismos e ferramentas para isso que são necessárias para ajudar na implementação dessa política, né? Em relação à questão da improbidade administrativa, nós fazíamos esse enquadramento até a alteração, até a reforma da lei de improbidade. A lei de improbidade instaurou números clausos, né, de condutas que se enquadram como ato de improbidade. Está havendo um movimento muito forte, inclusive por parte da nossa associação, pela própria PGF, de se incluir o assédio sexual também como uma conduta de improbidade. Nesse momento, a lei não prevê, embora o Poder Judiciário tenha decisões no sentido que é uma situação que fere o princípio da moralidade, por isso de improbidade administrativa. Justificaria, né? Justificaria. A aplicação. Outro dado que, assim, que eu achei bem interessante são as consequências para quem denuncia. Eu vi que 78% das pessoas que denunciam têm crise de ansiedade. Ou seja, olha, a pessoa está sendo muito mais vítima pela segunda vez do que, né, o assediador. 70% começou um tratamento médico ou psicológico a partir daí. 30% pensou até em suicídio. E apenas 2% não sofreu consequências. Olha a gravidade desse número, né? 98% das pessoas que foram vítimas tiveram consequências graves aí, com repercussão na saúde, com início de tratamento e até cogitando suicídio. Então, vários, assim, que a gente, claro, não vai trazer todos os números aqui, mas vários motivos eram assim, pediu exoneração do cargo, pessoa aprovada Muda no de concurso carreira. público, pediu exoneração porque não aguentou mais trabalhar naquele local, né? Então, a gente vê a gravidade desse tipo de situação que precisa realmente de um combate sério. Não dá mais para passar a mão na cabeça. Nunca deveria isso ter acontecido, mas agora é momento de realmente se perceber que a situação está grave, que precisa ser resolvida, porque senão isso aí vai comprometer completamente o ambiente de trabalho. Na realidade, já está comprometendo, né? Como eu falei no início, é um problema de saúde pública no Brasil. O Brasil está ranqueando, né, países no que diz respeito à violência no ambiente de trabalho, né? Isso é muito grave. Esses números se replicam também na iniciativa privada, como em outros órgãos públicos, o que demonstra, como a gente comentou, o total despreparo, né, para esse tratamento. E é importante que haja uma sensibilização das autoridades no sentido de que essas são as causas da violência. É por isso que é uma conduta grave, é por isso que é uma violência, porque o dano que causa a vítima é um dano tanto físico, no que diz respeito à integridade física mesmo, porque é uma situação que pode gerar uma ideação suicida ou pode trazer o próprio suicídio, como psicológicas também, né? Há um adoecimento e a marca da violência é esse adoecimento, né? Com crises de choro, insônia, crises de ansiedade, depressão. E como você colocou, muda o rumo de vida da pessoa, né? Ela acaba querendo sair daquele ambiente porque não se sente protegida, vê que não há uma reação da instituição, né? Da autoridade, e aí que ela vai permanecer e ela não suporta permanecer naquela situação, né? A senhora É muito falou aí urgente. desculpa cortar, que a senhora falou de um negócio muito interessante que já é até um dos dados, que a maior parte das pessoas não se sente protegida. 57% das pessoas dentro do Poder Judiciário não se sente protegida pelo órgão contra casos de assédio. Como eu havia falado, eu estava nessa palestra, né, na universidade, e essa professora perguntou, doutora, por que as pessoas que deveriam estar aqui, já que é uma violência de gênero, ordinariamente são os homens que praticam a violência, não estão?
E nós, mulheres que sabemos o que é a violência, vivemos essa violência quase que diariamente, estamos aqui, nem precisaríamos, em tese, estar, né? Eu disse, porque não teve um demitido. Demite o primeiro, que você começa a reverter essa situação. E a gente sentiu isso muito lá no IFCE. Foram em torno de 300 denúncias, né? E aí houve, num primeiro momento, um clamor das alunas, no sentido de que havia prática de assédio, que todo mundo sabia e ninguém fazia nada. E aí houve todo esse trabalho de enfrentamento preventivo e combativo. E ao término desses 4 anos de trabalho, em que foram demitidos 14, veja que foram 300 denúncias, mas apenas 14. E a política que foi adotada é o seguinte: toda denúncia vai ser apurada. Ainda que anônima, a decisão da autoridade foi a seguinte: eu só não apuro se houver uma denúncia dizendo que no IFCE tem assédio. Porque não tem nenhuma forma e nenhum caminho a trilhar para investigar aquela denúncia. Mas se disser que no campus tal, no curso X, está havendo situação de assédio, a gente vai investigar. Pelo menos investigação preliminar. E isso foi feito. E ao término desse trabalho, as alunas chegaram para a autoridade máxima e disseram: hoje o IFCE é um ambiente seguro para a mulher. Então, houve uma segurança da resposta da instituição em face daquela demanda. Então, quando se começar a adotar as medidas cabíveis, e quando identificada uma situação de assédio sexual, né, punir aquele agressor, certamente a gente vai criar dentro da organização um ambiente de segurança. Eu pontuou essa questão da necessidade da percepção, né, quanto à possibilidade de punição do agressor. E hoje, para a maior parte, né, do judiciário, entende que a punição só ocorre a depender do cargo do assediador. Ou seja, se for uma pessoa que tiver um cargo poderoso, digamos assim, na instituição, ela não vai ser punida. Essa é uma percepção absolutamente alarmante. Inclusive, né? Claro. Porque o tratamento tem que ser dispensado de forma igualitária. Mas, infelizmente, essa é a realidade e que precisa ser combatida, né? Então, há algumas castas ainda na nossa sociedade que são mais de difícil alcance, mas que e exatamente por isso a ideia da norma de se trazer para o ambiente escolar, né? O enfrentamento dessa situação, para gerarmos uma nova cultura, uma cultura de responsabilidade, de combate à violência. Porque, por enquanto, a gente vai só administrar, porque desconstruir essa cultura realmente é muito difícil, né? Mas é possível. A gente viu que no IFCE a gente conseguiu estabelecer um ambiente mais seguro, né? Então, a partir do momento que se for denunciado e houver uma recorrência de denúncia em relação a determinado servidor, a determinado magistrado, a determinado ministro, vai chegar a um ponto que não vai ter como fugir da aplicação da pena cabível, né? Então, é a gente insistir, e é por isso a importância do canal de denúncia, para incentivar as mulheres a fazer denúncia, ser um lugar seguro para se denunciar e dispensar o tratamento adequado, porque isso vai rompendo o silêncio, incentivando a denúncia dessa prática, né? Que é uma prática que mina o ambiente de trabalho, né? É uma prática que ela compromete o serviço público que é prestado, né? Sem dúvida nenhuma. Então, isso tem que ser combatido realmente com urgência. A senhora falou assim, de minar o ambiente de trabalho, para 24,5% das pessoas, às vezes sim, às vezes não, o ambiente é harmonioso e respeitoso dentro do Poder Judiciário. É um número muito alto para dizer que, olha, tem uma certa frequência em que o ambiente não é respeitoso e o ambiente não é harmonioso. É um número bem significativo. E quanto aos canais, né, a maior parte das pessoas opinou que conhece basicamente 3 canais, né, que é a corregedoria, a ouvidoria está em maior número, e a comissão que foi criada, né, pelo CNJ para tratar especificamente desse tema. É até interessante que as pessoas assim acharam que essa comissão tem até apresentado resultados melhores, mas falta divulgação para essa comissão do CNJ. Então dá para ver que é um trabalho que tem importância, mas que ainda está engateando, né? Que precisa de muito mais estrutura, que precisa muito mais divulgação, como em canais como esse que a gente está buscando fazer aqui hoje. Aliás, assim, todos os servidores souber de qualquer caso de assédio, seja na qualidade de vítima, seja na qualidade de testemunha,
por favor, traga para as entidades, não precisa se expor, traga para a entidade que a gente vai tomar todas as providências. É inadmissível a gente chegar no ano de 2023 e ter números tão expressivos demonstrando casos, assim, inúmeros casos, né? Casos com uma frequência enorme de assédio sexual e assédio moral dentro do Poder Judiciário, que era para ser um modelo para os outros poderes, né? É interessante que você colocou, e eu sempre falo, assim, quando a gente está falando de administração pública, né, de poder executivo. Se olha, o controle vai haver porque a situação está insustentável, os números demonstram aí. E a decisão do gestor é: eu vou fazer esse controle internamente ou externamente? Porque na medida que esses canais internos não funcionam, se busca sindicato, e pode se buscar sindicato, e era um ponto que eu ia colocar, se buscam as associações, se busca o Ministério Público, né? Se busca a Defensoria Pública, então vai haver um tratamento externo expondo muito mais aquele órgão do que propriamente se houvesse uma política realmente de combate efetiva e que isso se resolveria dentro dos muros, digamos assim, da instituição, né? Mas é uma situação que deve ser relatada. Ah, mas não deu nada, vamos forçar essa situação, né? E se força denunciando tanto a vítima, mas principalmente aquelas pessoas que estão ali próximo, que acolhem. Eu percebo a mudança de comportamento do meu colega. Meu colega era extrovertido, de repente ficou introvertido, era participativo, não participa mais. Nas reuniões ele sempre opinava, não opina mais, está acontecendo alguma coisa de errado, né? Vamos sondar, chegar, formar em conjunto com outros colegas uma rede de apoio para que a gente possa incentivar a denúncia ou mesmo proceder à denúncia, né? Porque agora, por determinação legal, é dever do servidor público denunciar essas situações, né? Que tenham conhecimento. Só com o envolvimento de todos vai ser possível mudar essa história, que é uma história muito triste dentro dos órgãos públicos, não só órgãos públicos, né? A gente sabe que na iniciativa privada também acontece da mesma maneira, então a gente precisa mudar a cultura, né, do nosso país para que haja o respeito, o básico do básico, o respeito para que a pessoa desenvolva as suas habilidades profissionais prestando serviço para a sociedade, né? Infelizmente ainda estamos nessa situação, né, Gerardo? Doutora Diana, queria te agradecer demais aqui pela sua presença no nosso podcast hoje. O pessoal sai muito mais informado. Tenho certeza que nossos telespectadores vão gostar demais, né, desse seu relato, assim, com uma pessoa que estuda muito, com muita profundidade o tema e que tem essa questão prática, né, de não, aqui a teoria é ótima, mas vamos para a prática. Como é que a gente vai mudar essa história e muda a lei e corre atrás para que isso seja implementado na prática, no trabalho como procuradora? Parabéns, né, por tudo que tem feito. Sem dúvida nenhuma, das pessoas que têm mais contribuído para mudar essa triste história do nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gerardo, e fica aqui, digamos assim, um lembrete de trabalharmos junto com as instituições para que seja realmente feito esse treinamento, essa capacitação. A gente fala assim, eu comentei que muitas vezes que a mulher sabe, por exemplo, quando está sendo assediada, o servidor sabe quando está sendo assediado moralmente, mas às vezes não sabe. É difícil identificar, a gente leva um tempo para processar. Se essa carga de trabalho que foi dada foi só para mim ou porque está tendo um excesso, né? Então a gente leva um tempo porque não consegue entender o fenômeno de forma completa, né? A partir do momento que a gente é capacitado, não só a gente prepara as pessoas para enfrentar externamente a situação, no sentido de apurar, mas para que o servidor também não sofra sozinho. Ele disse, olha, eu realmente estou sofrendo uma situação de assédio moral. Eu realmente estou sendo discriminado ou estou sofrendo uma situação de assédio sexual, né? Então, assim, impulsionar os órgãos e as entidades a implementarem o que a lei determina, né? Que é a capacitação e o treinamento dos seus servidores. Perfeito, doutora Diana. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí, amigos. Estivemos aqui hoje com a doutora Diana Azin, grande especialista no enfrentamento ao tema, né? Tratando do tema e no enfrentamento ao assédio sexual e assédio moral nas instituições de ensino e também, né, nos órgãos públicos e na sociedade como um todo. Tenho certeza que todos saem aqui mais instruídos e assumindo essa responsabilidade que todos nós precisamos ter de combater o assédio sexual e moral. Vamos transformar o Poder Judiciário em um ambiente muito mais respeitoso e harmonioso. Muito obrigado pela audiência de todos aí. Um forte abraço. Até a próxima.